Mas o mais comum é quando a pessoa não tem controle nenhum do processo. Então, você recebe energia vindo de uma concessionária, recebe água vindo de uma concessionária, você usa esses recursos e você não consegue quantificar o quanto você está usando, se tem desperdício, se não tem desperdício. Você tem vazamento, você tem consumo indevido, você precisa fazer o controle de uma outorga de poço, e tudo isso é feito manual, né? Então é muito mais difícil. Você não enxerga só água ou só energia, você enxerga os dois a mesma coisa. Então é muito comum empresas, setores que cuidam dessa gestão, eles têm um supervisório que você consegue ao mesmo tempo visualizar o seu consumo energético por hora e seu consumo de água por hora, por exemplo. Então fica muito mais prático, né? Se eu quiser fabricar, ou se eu fabrico esse copo aqui, né? Então você está me dizendo em que a plataforma Leon, né, a Light e a água, elas podem contar essa quantidade, né, de copos produzidos e a correlação entre água e energia de passar exatamente esse valor. Então, ele pode também usar essa ferramenta para identificar oportunidade. Por exemplo, por que uma loja pequena está gastando água e energia de forma majoritária do que uma grande, né? Então, uma loja grande dá para ser maior esse consumo. Exatamente. E pode acontecer a mesma coisa que eu comentei. Esqueceram uma luz acesa, ou um painel está ligado fora do horário, ou um ar-condicionado que ficou ligado fora do horário. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso episódio de Conexões Sustentáveis. Hoje estamos aqui com o meu xará, Lucas Fonseca. Hoje falaremos aqui sobre fechamentos de contas, estratégias, como um closer. Então o Lucas vai tentar trazer aqui, o Fonseca, alguns exemplos de algumas indústrias que já implementaram a ferramenta e trazendo um viés não só da gestão de água, mas também da gestão de energia. A nossa plataforma chamada Leon, em parceria com a Lightme. Então, Lucas, se você quiser se apresentar aí para o pessoal, quem é você, sua função? Claro, vamos lá. Então, meu nome é Lucas Fonseca, trabalho com o projeto Leon, né, tanto para a parte da água quanto para a parte da Light, fazem cerca de 4, 5 meses, né? E desde então já estou pegando vários casos para ajudar a fechar esses novos contratos e trabalhar com projetos grandes, vamos dizer assim. Então, trazendo um pouco da minha experiência de mercado aqui para dentro da casa. Perfeito. Antes de a gente começar, acho que todos aqui conhecem a água, mas se você puder falar um pouco quem é a Lightme, o que ela faz, e a ideia aqui é discorrer das problemáticas e oportunidades com os clientes, falar da oportunidade de fazer a gestão de água e energia de forma correlata, né? Legal. Então, a Lightme é muito similar ao projeto da Iagua, só que em vez de a gente estar monitorando o consumo de água, a gente está fazendo monitoramento do consumo de energia. Então, para isso a gente utiliza um equipamento um pouco diferente, né? Um multimedidor com um transformador de corrente, onde a gente consegue ler a tensão e a corrente do dispositivo, do equipamento que está sendo testado, e com isso a gente consegue converter essas duas unidades em 7 grandezas diferentes. Com as 7 grandezas, a gente tem uma visão, um controle melhor de cada processo, né? Então, é muito similar a como funciona a água, e com esses dados vindo da energia você tem um controle muito melhor do seu processo, como que você está consumindo, se tem algum tipo de falha, se tem algum tipo de anomalias dentro do seu sistema, e você consegue quantificar de uma forma muito mais assertiva. Perfeito. E aqui a nossa parceria é tentar trazer essas duas grandezas em prol de uma gestão mais eficiente. Exatamente. Né? E trazendo para a nossa temática aqui, Fonseca, eu te chamo de Fonseca, né? Fica mais fácil. Quais são os problemas hoje, visto o mercado, visto as indústrias, né, que estão necessitando dessa ferramenta? Qual é o maior problema que ela tem em que a solução Leon e a Água Light possa resolver? Existem diversos casos, tá? Mas o mais comum é quando a pessoa não tem controle nenhum do processo. Então, você recebe energia vindo de uma concessionária, recebe água vindo de uma concessionária, você usa esqueci o nome. Esse recurso, né? Essa grandeza, né? Física, né? Você usa esses recursos e você não consegue quantificar o quanto você está usando, se tem desperdício, se não tem desperdício. Então, isso é uma dos usos, talvez o principal deles,
Para energia, a gente consegue ter também um controle maior, principalmente quando uma empresa compra energia no Mercado Livre, por exemplo. Então, é muito variável o valor que você paga, e você tendo um índice maior, um índice melhor, você consegue baratear o seu consumo. Então, isso ajuda você a apresentar para o mercado a sua eficiência energética, e você paga até mais barato na sua conta, por exemplo. E também para a questão de equipamentos. Por exemplo, você sabe que tal equipamento consome X kW por hora ou por dia para utilizar. Você tem 3, 4, 5 equipamentos iguais. E um deles está consumindo mais do que devido, ou menos do que devido, você pode pontuar naquele equipamento. Aquele equipamento está defeituoso, precisa de alguma melhoria, ou o restante está defeituoso, né? Então você faz análise ali dentro da aplicação. E com isso você tem esse tipo de visão, né? Falando em energia. E para a água, né, como você já deve ter falado, a questão do consumo. Então você tem vazamento, você tem consumo indevido, você precisa fazer o controle do motor daquele poço, e tudo isso é feito manual, né? Então é muito mais difícil. E usando a plataforma Leon, você não enxerga só água ou só energia, você enxerga os dois a mesma coisa. Então é muito comum empresas, setores que cuidam dessa gestão, eles têm um supervisório onde você consegue ao mesmo tempo visualizar o seu consumo energético por hora e seu consumo de água por hora, por exemplo. Então fica muito mais prático, né? Então tem diversas aplicações. Sim, muito bom. E são grandezas que, de certa forma, influenciam direta e indiretamente o negócio, né? Então são indústrias de transformação, indústrias que precisam fábrica de biscoitos, fábricas de massas, de eletroeletrônicos, né? Então toda a cadeia produtiva vai usar esses dois recursos de forma majoritária, a água e a energia, para transformar algo em produto e vai afetar toda a cadeia, né? Você pode exemplificar aqui algum caso que você lembre de sucesso? Sim. Utilize ou água ou energia, ou os dois. Acho que é melhor tentar encontrar os dois cenários, né? Água e energia. Não, claro, por exemplo, como você comentou, indústria de biscoito de massas, né, vamos supor, ou peças. Melhor peça que eu acho que é mais fácil de quantificar. Quando você usa principalmente energia e água dentro do seu processo, e você sabe exatamente quando você está gastando por metro cúbico ou por ml de cada água que você está usando ali, você consegue precificar ou ter um controle muito mais analítico daquele produto que você está produzindo. Então, a questão de precificação, essa questão de controle de desperdício, por exemplo, você vai ter cada detalhezinho ali pontual. E, inclusive, na ferramenta da Lightning, você consegue até usar a ferramenta de produção, onde você consegue controlar a produção de cada matéria-prima. Por exemplo, vamos supor que eu produzo peças eletrônicas, eu tenho um contador de peças. Eu posso colocar essa informação junto no sistema, e o sistema me dá o valor de cada peça, quanto custa cada peça que eu estou produzindo. E a gente consegue somar as unidades que você está usando, seja água, energia, o que for. Então, por exemplo, se eu quiser fabricar, ou se eu fabrico esse copo aqui, né? Exemplificando. Então você está me dizendo em que a plataforma Leon, né, a Lightning e a água, elas podem contar essa quantidade, né, de copos produzidos, e a correlação entre água e energia te passar exatamente esse valor. Então, por unidade produzida, o quanto de água e energia foi gasto? Exatamente, exatamente. E você pode colocar isso junto com o seu custo de matéria-prima, custo de mão de obra e etc., né, toda a questão de imposto, e você consegue ter um preço de produto por produto específico na sua linha de montagem. E se, por exemplo, acontecer algum problema na sua produção, ou o seu custo energético, ou o seu consumo energético do seu equipamento aumenta por alguma anomalia, por exemplo, varia o preço também de cada produto. Então você vai conseguir ver produto por produto. Né? Então, para quem precisa de uma gestão detalhada, assim, minuciosa, de entender, olha, quanto cada produto está usando de água, energia e até gás, né, a gente poderia implementar na plataforma, é bem visto, porque daí ele vai olhar e mitigar essas oportunidades, né? Então, se ele escalar o produto dele, estou produzindo 1.000, agora vou produzir 10.000, ele sabe exatamente o quanto de água e energia ele vai gastar e consegue de forma preventiva ainda ter isso em mãos, né? Será que a água que eu tenho aqui comporta isso? Né? Será que eu vou ter que investir em infraestrutura para reservar e consumir essa água? Ou até a energia, né? Será que eu estou consumindo
o suficiente? Será que vai acontecer alguma coisa com a energia? Eu vou sobrecarregar o meu sistema todo para dar conta dessa produção? Então são, né, informações para essas decisões. Sim, sim. E além disso, você consegue, por exemplo, enquanto a máquina está produzindo, ela está te gerando uma receita. Mas existem máquinas, vamos supor uma caldeira ou alguma coisa que necessite de um tempo de stand-by para começar a funcionar. Com a plataforma você também consegue quantificar o tempo que ela está parada, que é o ócio dela, que é o pior cenário, porque você tem um passivo ali que não está gerando uma receita. O quanto tempo você tem de preparo para aquela máquina. Vamos usar aqui, por exemplo, uma injetora de plástico. Você tem que fazer a troca das peças, do moldes. Aí depois que você faz a troca da peça, você tem que aquecer aquele molde, né? Então esse tempo de aquecimento do molde, você está consumindo energia, está consumindo os seus recursos, só que você não está gerando receita. Aí depois daquilo, começou a produzir, aí você está gerando receita. E tudo isso você consegue entender, falando em Light, o consumo energético. Então a máquina parada não consome nada, a máquina fazendo esse preparo, esse stand-by, ele consome X% da capacidade energética dela, e quando ela está produzindo, ela produz X. Então tudo isso a gente consegue quantificar e saber, sua máquina no mês ficou X hora parada, X hora stand-by, X hora produzindo. Isso também participa da conta de consumo da precificação do seu produto. Que daí são indicadores de produtividade. Exato, para ver se a máquina está sendo eficiente ou não, ou se a sua linha de produção está sendo eficiente ou não. E aquele tempo que ele está ocioso, ele poderia estar ativo, e por que ele está ocioso, né? Então, são informações para essas decisões. Você toma decisões estratégicas. Vamos supor, se eu tenho 5 máquinas, e as 5 máquinas estão paradas, ou na produção eu não estou usando a capacidade total dela, não preciso ter 5 máquinas, eu posso ter 3, entendeu? Ou o caso inverso, eu tenho 3 máquinas, ela não para, eu posso colocar mais uma, entendeu? Sim. Então você entender o comportamento da sua linha de produção, ela é sempre boa para você tomar decisões estratégicas, não decisões emocionais ou decisões ali de emergência, né? Que aconteceu tal coisa, parou a máquina, quebrou, tem que corrigir, entendeu? Então você consegue saber, entender o funcionamento, aí você tomar uma decisão muito melhor. Sim, e a plataforma nos possibilita isso. Exatamente. Ela vai te dar a visão que você precisa para tomar essas decisões. Muito bom, sim. E dentro da plataforma, é sabido que dentro da Iagua, né, dentro da nossa plataforma, nós podemos criar alertas quanto a excesso de consumo de água, questões de outorgas, estratégias de redução de consumo, né? E para a energia funciona da mesma forma? Exatamente. Da mesma forma que falta água, falta energia, né? Então, se falta energia, tem picos de energia, que isso, vamos supor, 2 horas da manhã, tem 3 funcionários na empresa, teve um pico de energia pela concessionária e queimou o equipamento. Dentro da plataforma você vai saber o que aconteceu aquele pico, você vai poder até reportar isso para a concessionária, para o mercado, quem está te fornecendo energia, falou assim, ontem, 2 horas da manhã, teve um pico e queimou tua máquina, está aqui o relatório. Você gera um relatório, mostra lá o pico para ele e é isso. Então, com isso você tem o alerta para pico de energia, queda de energia, o consumo elevado, a eficiência energética que você tem. Então, dentro da plataforma você tem a questão de eficiência, ele compara período a período, hora a hora, por exemplo. Então, você está consumindo mais ou consumindo menos da hora anterior. Né? Então, ele consegue fazer esse acompanhamento para você sempre manter dentro da meta. O alerta, então, ele funciona para todas essas funções e ela tem tanta integração com a plataforma quanto o WhatsApp ou até o próprio aplicativo da Leon. Então, você recebe isso de uma forma muito mais instantânea. Isso ajuda bastante a equipe de manutenção. Tem equipe, normalmente ela é uma equipe reduzida, né, dependendo do porte da empresa, lá 3, 5 pessoas mais ou menos, que tem que cuidar de tudo acontecendo. E vamos supor que está no outro lado da fábrica. Acontece uma queda de energia e ele não está sabendo, está do outro lado, ele já recebe no celular dele ali via WhatsApp, por exemplo. E ele sabe que ele tem que ir lá atender um alerta que aconteceu. Então funciona também. Sim, muito bom. E dentro desse escopo, como que é feita a implementação? Porque temos aqui as indústrias que podem implementar, o que ela precisa, né, de requisito para isso funcionar,
E, ademais, a plataforma cabe onde? Além do processo produtivo, monitorar o consumo geral energético, eu posso monitorar painéis solares, né, a geração de energia. Você pode contar casos em que a ferramenta pode ser uma adesão? Basicamente, da onde a gente conseguir tirar a informação de tensão e corrente, o equipamento funciona. Entendeu? Então, a gente consegue aplicar isso tanto na indústria, para o consumo geral. Então, por exemplo, eu recebo da concessionária, eu posso colocar na porta de entrada. Ou eu posso colocar mais dividido. Então, tem equipamento por equipamento, sala por sala, por aí vai. Depende da demanda do cliente. E isso falando em indústria, mas, por exemplo, se a gente fala de uma rede de shoppings, que eu tenho 300 lojas, Sim. e normalmente dentro desse cenário, o shopping, né, como um todo, ele compra energia e ele divide dentro das lojas e ele precisa cobrar loja por loja para fazer esse rateio, né? Esse rateio. Como se fosse um condomínio, né? Exatamente, como se fosse um condomínio. Só que são 300 lojas, por exemplo. Aí você tem uma equipe reduzida de 3, 5 pessoas para fazer isso, tem que andar loja por loja, ler relógio por relógio, aí você anota numa pranchetinha para você ir lá no final do mês cobrar o valor, gerar a tarifa daquele cliente, o consumidor ali. Então, esses casos também funcionam, porque você coloca um equipamento para cada loja dessa, e em vez de a pessoa perder 5 dias fazendo isso, esse passeio dentro do shopping para tirar essa informação, ela tem tudo dentro do supervisório. Ela vai lá, gera o próprio relatório, com o logo dela, bonitinho. Então, se eu tenho o Shopping X, ali eu coloco o logo do Shopping X, coloco o nome do consumidor, a loja ali e tal, e ele vai trazer o consumo dela, o quanto que ela tem que pagar. Você pode colocar um gráfico de consumo, tudo bonitinho no relatório, se envia para o cliente e pronto. Então, além de você otimizar a mão de obra dele, aí você está trazendo subsídio para ele tomar ações futuras preventivas. Exatamente. Para o lojista funciona da mesma forma que para a indústria. Então, se ele está tendo um consumo elevado, por exemplo, é uma loja que tem ar-condicionado e o funcionário esqueceu o ar-condicionado ligado durante o final de semana inteiro. Ficou lá. Aí você vê que o pico de energia está mais alto, vai receber um alerta, porque o consumo está excessivo, e aí você pode fazer a correção, entendeu? Ou, né, justificar o consumo elevado, alguma coisa do gênero. Isso tanto para água quanto para energia. Sim. Então, são diversos casos de aplicações, né? Indústria, a gente tem diversos tipos de indústrias. Por exemplo, tem empresas que usam caldeira elétrica, né? Então, para fazer aquecimento. Sim. Consumo energético altíssimo. Maioria das empresas trabalham com compressores, né? Acho que dificilmente uma empresa não vai ter um compressor, e compressor industrial ele tem um consumo energético muito alto, porque trabalha com uma frequência muito alta. Então, quando a gente tem um sistema de lojas, por exemplo, de matrizes, então uma farmácia, um mercado, uma loja que tem várias filiais, até uma rede de fast food, por exemplo, que precisa de um controle de top-down, uma matriz, ela consegue entrar no sistema e ver ponto a ponto. Inclusive tem uma ferramenta que é um map, né? Então a gente consegue colocar um pino em cada loja, e esse pino ele vai ser um código de cor que você sabe se o consumo está mais alto ou mais baixo. Então você consegue trabalhar melhor aquela loja para ter uma redução de consumo de energia, de água, que seja, e o controle fica muito mais efetivo. Né? Sim. E ele pode também usar essa ferramenta para identificar oportunidade. Por exemplo, por que uma loja pequena está gastando água e energia de forma majoritária do que uma grande, né? Então, uma loja grande era para ser maior esse consumo. Exatamente. E pode acontecer a mesma coisa que eu comentei. Esqueceram uma luz acesa, ou um painel está ligado fora do horário, ou um ar-condicionado que ficou ligado fora do horário. Então, tudo isso pode ser causas justificativas para você fazer uma melhoria pontual. Você colocar essa ferramenta. Exatamente. Isso também acontece até dentro de empresas, né? Então, se eu tenho uma empresa que é muito grande, que existem várias aqui no Brasil. Uma multinacional, por Uma exemplo, multinacional. tem várias unidades, né? Ou até mesmo uma empresa só que seja muito grande, que são vários prédios e você tem controle de cada prédio. Perfeito. Então, dentro daquele prédio você tem vários tipos de consumo, você faz a soma dele, sabe que o prédio administrativo consome X, o prédio da produção consome Y. E aí você tem uma visão um pouco mais fácil também, né? Você tem uma visão geográfica, vamos dizer assim.
Perfeito, né? Muito bom. Vamos mostrar aqui para a gente poder fechar na prática como é que funcionaria essa visão agroenergia. A gente tem um exemplo aqui, né? Vou compartilhar a minha tela e a gente consegue exemplificar aqui na prática de como que seria essa visualização, né? Quer explicar um pouco para o pessoal Claro. como seria essa visualização de forma bem abrangente? Esse exemplo aqui é um exemplo um pouco mais simples. Na verdade, toda a plataforma aqui você consegue fazer a sua customização. Então, eu posso colocar água para lá, energia para cá, isso não interfere, mas esses quadrados que estão aqui, existem diversas opções que você pode escolher qual que você prefere usar, mas aqui a gente tem o consumo energético desse dia, né? Então a demanda de hoje, e essa linha vermelha é a sua demanda média. Então aqui ele faz um cálculo da média, quanto que você está consumindo, e ele faz essa linha de média de tendência. A mesma coisa a gente tem aqui para o lado direito, então você consegue ver o seu consumo de água, hora, no consumo de hoje, e aqui você consegue identificar os picos que você teve, os vales que você teve no seu consumo no dia. E aqui em cima, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante, é você ter a sua demanda agora, o seu consumo total de hoje. Então aqui, por exemplo, está sendo consumido quase 4,7 kW, e o consumo total hoje foi na faixa dos 49 kWh. Tá? Com isso você já consegue ter um controle mais detalhado do seu dia a dia, por exemplo. E aqui embaixo, né, o mesmo lógico funciona para a água, mas aqui embaixo, essas métricas de consumo, ela é muito interessante, porque a gente consegue ter uma média diária, então dia a dia, quanto que você consome por dia, quando você teve o seu maior consumo. Então aqui, por exemplo, no dia 6/3, na última sexta-feira, foi consumido mais que o dobro no seu consumo médio diário. Então teve alguma coisa, bem atípica. Então a gente consegue verificar. E aqui o menor consumo foi no dia 8/3, que é um domingo, que teve 8 kWh. Então o que deve ter ficado ligado lá é, sei lá, uma geladeira ligada, né, algum eletrônico ali ligado. Sistema de segurança, exato. Então que consome muito pouco, mas você já consegue ter uma métrica. Você já tem um parâmetro ali para saber o que acontece. E aqui do lado, eu vou mostrar por aqui, você tem o seu horário de consumo. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico pontua que a parte da madrugada, da meia-noite às 6 da manhã, consumiu 58,6% do seu consumo naquele período. Em percentual, né? Em percentual. Sim. Na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Na parte da manhã foi 40,8%, nos outros foram quase zerados. Então, com isso também, por exemplo, se eu tenho uma fábrica que trabalha em turnos, eu sei que o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, por exemplo, qual que consome mais energia, qual consome mais água, onde eu estou tendo um desperdício maior, fazer essa correlação com todos esses fatores que a gente conversou, você consegue chegar na raiz do problema e tentar fazer aquelas ações pontuais. Né? E aqui você tem todo o consumo. E aqui para a parte de energia, é interessante que se você compra energia da concessionária, né, aqui na região nossa é conhecido como bandeira vermelha, né, ou ponta e fora ponta, você consegue colocar... Isso aqui dá para ver, não? Colocar de idiota? Eu acho que aqui não vai ter. Sim. Mas você consegue colocar quais horários que são a bandeira vermelha e ele vai mostrar para você, vamos supor que das 5 às 8 da noite é o horário de ponta ou a bandeira vermelha. Que você entrou nesse horário, você pode até criar um alerta para isso, você está em horário de bandeira vermelha, horário de fora de ponta. Você vai pagar mais caro. Então ali é onde você pode tomar uma ação de segura um pouquinho, aquela hora, 3 horas que tem normalmente ali de bandeira. Depois que acabar, você volta ao seu consumo habitual. Né? Então aqui você consegue ter esse tipo de visualização. Muito bom. E aqui também, só para complementar, caso você trabalhe com algum sistema de captação solar, por exemplo, de geração de energia por sol, você consegue alimentar esse gráfico e aqui ele vai te mostrar o seu consumo ou a sua geração de energia, né, provinda do sol, dentro do seu sistema. E se você abrir um outro gráfico, o gráfico do seu consumo, ponto a ponto, você consegue ver a diferença enquanto entra o sol e o quanto que você está deixando de gastar da concessionária. Então,
quanto que você conseguiu economizar usando o seu sistema solar, por exemplo, ou um gerador, por exemplo. Eu tenho diversas empresas que possuem geradores, então o gerador entrou, ele está abastecendo minha linha, por hora eu não estou usando a energia da concessionária, né? Eu estou usando o gerador, e aí ele vai mostrar e quantificar isso para você, em quantos quilowatts ou quantos reais você economizou ou gastou usando esse sistema. Então, Muito bom. com tudo isso, você tem muito mais assertividade para você tomar as decisões. Né? Excelente, muito bom. Para a gente poder fechar aqui, Lucas, para quem quer conhecer mais sobre essa plataforma Leo, como que ela pode entrar em contato com você? Bom, a gente está basicamente em todas as plataformas, né? Então pode procurar a gente pelo LinkedIn, a gente tem nosso webpage no site, tem Google que você pode procurar, ou clicar aqui no link que está na descrição que você vai conseguir falar com a gente rapidinho. Perfeito, muito bom. Então, obrigado. Vamos encerrar por aqui, pessoal. Obrigado pela sua disponibilidade, Fonseca. A ideia aqui é mostrar esse potencial da ferramenta entre água e energia, também trazendo um tom aqui de produção, como você pode tornar a sua operação cada vez mais eficiente. Então, muito obrigado. E nos vemos nos próximos capítulos, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigado.